Meus irmãos, eu vos convido para que abram as suas Bíblias. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Farei a leitura para a nossa meditação nesta noite, dos versículos 50 até os 58. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 58. Diz assim a palavra de Deus: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mais uma vez o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, leiam comigo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar. Deus amado, graças te damos pela bênção para nossas vidas, que é a tua palavra. Queremos meditar sobre este texto que acabamos de ler. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos compreender a mensagem que tens para nós nesta noite, e assim gravá-la em nossas mentes, em nossos corações, para praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Cristãos firmes e inabaláveis. Meus irmãos, hoje muitos cristãos professos, que já professaram a sua fé, estão ficando tão mortos que praticamente fica impossível distingui-los de indivíduos que não professam a mesma fé. Fica difícil até distingui-los das pessoas do mundo. Há uma grande necessidade, meus irmãos, em nossos dias, de cristãos que sejam firmes em seu serviço ao Senhor, que sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, que não sejam preguiçosos, que não sejam isentos, não se façam de isentos. Tem tanta gente para fazer, por que eu preciso fazer também? Que não sejam acomodados, mas sempre abundantes na obra do Senhor, como diz a sua palavra. Consideremos agora, na palavra de Deus,
algumas características daqueles cristãos que são firmes e inabaláveis. Mantenham suas Bíblias abertas que nós vamos ler bastante aqui. Primeiro ponto, cristãos firmes e inabaláveis têm paz com Deus. Quem não tem paz com Deus são aquelas pessoas que não são salvas, porque desconhece o que seja essa paz, por desconhecer o próprio Deus. Pois não querer saber quem é Deus. E muitos até dizem que Deus nem sequer existe. Isaías 57, 20 e 21 diz o seguinte: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Aqueles que se afastam de Deus, aqueles que não fazem a obra de Deus, aqueles que ignoram a Deus, que fazem perversidade, não têm paz em sua vida. A paz com Deus é percebida através dos méritos do sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz maldita no Calvário há 2000 anos atrás. E a carta de Paulo aos Colossenses nos ensina, no capítulo 1, versículo 19 e 20, porque aprove a Deus que nele, Jesus Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Pois tanto, meus irmãos, quem traz a paz para os nossos corações, para o coração daqueles que conhecem a Deus, que temem a Deus, conhecem a Cristo, é o próprio sangue de Cristo derramado em sua cruz. Portanto, uma das características dos cristãos firmes e inabaláveis é que eles têm paz com Deus. E paz com Deus é resultado também da justificação que nós recebemos. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, o que nós temos? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo, através do seu sangue, nos torna justos, não pelos nossos méritos, que nada merecemos, mas pelo sangue de Jesus nós somos justificados, e justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Segundo ponto, cristãos firmes e inabaláveis seguem a Jesus. Seguem a Jesus. Eles seguem a Jesus porque conhecem a Jesus. Quem não conhece a Jesus jamais irá segui-lo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Olhem só, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo segue a Jesus, e todos aqueles que conhecem a Jesus, seguem a Jesus porque o conhecem. Eu sei em quem tenho crido. Esse deve ser o grito do cristão firme e inabalável, porque quando conhecemos aquele em quem temos crido, nada pode nos abalar. Estou bem certo que Ele é
poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Os cristãos firmes e inabaláveis seguem a Jesus porque também conhecem a sua voz. Nós conhecemos a voz do nosso bom pastor, e é isso que Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4. E elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Quando você fez a sua pública profissão de fé, quando você se entregou a Jesus, foi por quê? Porque escutou Jesus te chamando. Não há atração mais irresistível que o chamado do nosso bom pastor. E quando nós conhecemos o nosso bom pastor e reconhecemos a sua voz, nós seguimos ao nosso Jesus e assim podemos permanecer inabaláveis. O cristão firme e inabalável também segue a Jesus porque o ama. Aqueles que amam a Jesus querem segui-lo. É o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 7 e 8. Nós lemos assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Aqueles cristãos que seguem a Jesus porque o amam são cristãos firmes e inabaláveis. O terceiro ponto: cristãos firmes e inabaláveis permanecem em Cristo. E eles permanecem em Cristo para terem uma vida cristã frutífera, produtiva. João 15,5 diz assim, Jesus falando: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqueles que não permanecem em Cristo, aqueles que não estão ligados à videira verdadeira, nada podem fazer. E, portanto, não podem demonstrar que são cristãos firmes e inabaláveis. Porque sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. E eles devem permanecer em Cristo, continuar ligados a Cristo, se quiserem ser bem-sucedidos também na oração. João 15,7 diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Gravem isso na sua mente. Vocês têm que permanecer na presença de Cristo para poderem ser bem-sucedidos na oração. Que é isso que ele diz: permaneçam em mim, permaneçam nas minhas palavras, assim de que o que vocês pedirem, o que vocês quiserem, vos será feito. Os cristãos firmes e inabaláveis sabem que permanecem nele pelo testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no coração dos cristãos verdadeiros, inabaláveis, firmes. Primeira carta de João 3,24 diz assim: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Deus permanece em nós
Aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, têm o Espírito Santo em si. Por isso, o testemunho do Espírito Santo demonstra que o cristão firme e inabalável permanece em Jesus Cristo. Outra característica, a quarta característica de cristãos firmes e inabaláveis, é que eles evitam divisões na igreja. Porque as divisões são contrárias ao desejo de Deus. Deus quer que o seu povo seja unido. O nosso Senhor Jesus Cristo desejou isso e declarou firmemente na sua oração sacerdotal. Os versículos 21 e 23 de João 17, Jesus está falando ao Pai na sua oração intercessória, e ele diz assim, agora pela igreja, na terceira parte da sua oração, ele diz, não rogo somente por estes, falando sobre os seus discípulos, aqueles que estavam próximos a ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, o Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. E para que isso? Para que o mundo veja, creia que tu me enviastes, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Portanto, essa é a vontade de Jesus, que a igreja seja unida, que não seja dividida por contendas, por egoísmos, por vaidades, por poder, por qualquer motivo, porque essa é a vontade de Jesus Cristo, e o cristão firme e inabalável, ele segue a vontade de Jesus, e ele continua assim, falando, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. É um caminho que temos que seguir. É um caminho que temos que trilhar para que possamos nos aperfeiçoar na unidade. Por natureza nós somos egoístas. Queremos ser o centro de tudo, mas não é essa a vontade de Jesus. E para crentes firmes e inabaláveis, é fundamental se aperfeiçoar na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. É uma demonstração do amor de Deus por nós, que nós temos que refletir na nossa vida e na nossa vida comunitária, como crentes e como igreja. Porque se nós não fizermos assim, nós não seremos cristãos firmes e inabaláveis, não teremos unidade, não teremos força, não teremos capacidade de enfrentar as dificuldades normais da nossa vida, porque as divisões são resultado de carnalidade. É isso que nos diz Paulo na sua carta, primeira carta aos Coríntios 3, versículo 3, porquanto havendo entre vós, olha bem o que ele está dizendo aqui para a igreja, para nós, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando nós agimos dessa forma, com ciúmes, contendas, desejo de poder temporal, fazemos políticas, nós estamos agindo exatamente como anda o homem e não como Jesus quer que nós andemos. E as divisões, meus irmãos, causam enfraquecimento do povo de Deus. Eu sempre falo aqui que a igreja de Cristo não deveria ter várias denominações. A igreja de Cristo deveria ser uma só, unida, para que o Evangelho tivesse um poder ainda maior, para que nós tivéssemos maior capacidade de difundir o Evangelho da salvação de Jesus Cristo,
Mas muitas vezes os crentes ficam com pequenos detalhes para haver separação. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu não gosto que cante assim, não gosto que ore assim, não gosto que faça isso. E aí a igreja se divide. E quando a igreja se divide, ela se enfraquece. Quantas igrejas se dividiram e acabaram? Eu conheço uma história de muitas. E isso é triste e não é o que Jesus quer. Ele quer que nós sejamos inabaláveis. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo, porque eu gosto muito dessa ilustração. Havia num pasto, lá num país africano, 4 touros jovens, muito fortes e saborosos. E havia um leão ali nas redondezas querendo devorá-los. E toda vez que o leão vinha, eles se juntavam de costa um para o outro e deixavam os chifres à mostra para que o leão não pudesse chegar em nenhum deles. E o que o leão fez? Começou a fazer intrigas no ouvido de cada um. Está vendo esse que está aí atrás de você? Falou mal da sua mãe, falou que ela é uma vaca. O outro que estava aqui falou do mal do seu pai, disse que o seu pai é um touro. E assim foi fazendo intriga de um para o outro. E aí o que aconteceu? Eles começaram a brigar, se separaram e o leão veio e comeu um por um, porque estavam enfraquecidos por causa da desunião. O diabo faz a mesma coisa. Por isso que Pedro o compara a um leão que ruge em redor de nós, querendo oportunidade para nos devorar. E ele fala claramente que se nós devemos resistir, e se nós só podemos resistir mediante o poder de Deus. E como Jesus Cristo aqui nos fala, nós temos que ser unidos como Ele e o Pai, para que o mundo saiba que Deus nos amou da mesma maneira que amou o Filho. Quinto lugar, cristãos firmes e inabaláveis sabem lidar com as tentações. Por isso que eles oram para serem afastados da tentação. Jesus ensinou isso, que nós devemos orar dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós devemos pedir a Deus, sim, que Ele nos livre das tentações, nos livre do mal. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se você não ora, se você não se coloca diante de Deus, humildemente, pedindo que Ele os livre da tentação, você está fragilizado e qualquer tentação vai ser grande demais para você resistir. Os crentes firmes e inabaláveis evitam o caminho das tentações. Porque não basta você orar, pedir para Deus livrar da tentação, se você vai atrás da tentação. De onde estão essas tentações? Provérbios 4:14 diz assim: não entres na vereda dos perversos, e nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Não vá procurar
lugares que são de pessoas que não têm Jesus no seu coração. Não vai passar por lugares onde estão as coisas do mundo tentando a sua mente e a sua vida. Evita, não passe por eles, desvia-te dele e passa de largo. Provérbios 15, versículo 1, diz assim: sede sóbrio, aliás, Pedro, né? Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 5, 8, é aquele versículo que eu já mencionei aqui: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Os cristãos firmes e inabaláveis sabem que o Senhor é capaz de livrá-los das tentações. Por isso, tem todas aquelas características anteriores, e ele reconhece, lá em 1 carta aos Coríntios 10, 13, não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vejam essa sequência, esses 3 passos. Primeiro, pedir que Deus nos livre da tentação. Segundo, fugir do caminho dos perversos, do caminho da tentação. E em terceiro, reconhecer que Deus, se nós fizermos os primeiros passos, Ele nos vai livrar da tentação e não haverá tentação para nós que não possamos suportar. O 6º ponto, 6ª característica do cristão firme e inabalável, é que não são influenciados por falsos mestres. Aqueles que têm as primeiras características que eu citei, estão muito mais seguros para não serem influenciados por falsos mestres. Eles sabem que os falsos mestres falam coisas contrárias à palavra de Deus. Lá em Atos 20, versículo 30, nós lemos o seguinte: que dentre vós mesmos, olha o alerta que a palavra de Deus nos dá, entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Tomem cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Os crentes firmes e inabaláveis sabem que os falsos mestres ensinam coisas que são destrutivas para a sua fé. 2 de Pedro 2, versículo 1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Acautelai-vos dos falsos mestres, porque eles trazem destruição para a sua fé. Mas os crentes firmes, inabaláveis, são assim, porque sabem que os falsos mestres devem ser evitados. Muitas vezes as pessoas procuram esses falsos mestres, porque a maioria deles fala aquilo que o seu ouvido quer ouvir, para te convencer, para te arrastar para o seu lado. E, portanto, é importante evitar esses falsos mestres.
Primeiro vamos ler Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras do profeta que entre vós profetizam e vos enche de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração e não as que vêm da boca do Senhor. Quantos mestres nós temos espalhado por aí, que falam aquilo que eles têm vontade, mas que não tem nada de conteúdo da palavra de Deus. Falsos mestres, falsos profetas que querem abalar a vida dos crentes. Mesmo o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 8, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Eles vão sonhar para vocês aquilo que vocês desejam que eles sonhem por vocês, porque são falsos, não tem nenhum conteúdo, não tem nenhuma verdade na sua pregação. E a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos. Meus irmãos, para concluirmos, hoje nós queremos que todos os nossos irmãos sejam crentes firmes e inabaláveis. Vamos repassar rapidamente os 6 pontos que eu levantei hoje aqui. Primeiro, crentes firmes e inabaláveis buscam a paz com Deus pelos méritos de Jesus Cristo e pela justificação alcançada. Segundo, crentes firmes e inabaláveis querem seguir a Jesus por amor a Ele, conhecendo quem Ele é e ouvindo a sua voz. Terceiro, crente firme e inabalável é aquele que permanece em Jesus Cristo pelo testemunho do Espírito Santo para ter uma vida que dê muitos frutos e para que seja bem-sucedido na oração. Quarto, trabalhar sempre para a união do corpo de Cristo, evitando provocar divisões e enfraquecimento da Igreja de Jesus Cristo. E quinto, afastar-se das tentações, evitando os caminhos que conduzem a elas e ter a certeza que Deus pode livrar-nos dela. E por último, não se deixar influenciar por falsos mestres, profetas e pastores que distorcem a palavra de Deus e destroem a legítima instrução, prejudicando uma vida cristã firme e inabalável. Meus irmãos, o apelo de hoje é esse. Nós recebemos alguns irmãos como membros nesta noite e nós queremos que Deus os ajude a serem crentes firmes e inabaláveis. Por isso está aqui a receita bíblica para que isso possa acontecer na vida de todos vocês, para que vocês sigam firmes no caminho traçado por Deus para as suas vidas, para que não se desviem nem para a esquerda, nem para a direita, para que tenham paz, para que sejam fortes na unidade e para que possam permanecer em Cristo, seguir a Cristo, ouvindo a sua voz, a voz do bom pastor. Que Deus nos ajude. Amém.